Quando a rede adentrou as nossas vidas em meados da década de 1990, apesar de toda a retórica insurrecionista que inspirava, ela era apenas mais uma fonte de informações para nós. Nada muito diferente da televisão, do rádio e dos jornais, exceto por usar a forma digital através de uma tela de computador. Mas hoje a rede rapidamente se tornou uma via de mão dupla para dar e receber. Assistimos e postamos videoclipes no YouTube. Blogamos, mandamos fotos e partilhamos detalhes íntimos da nossa vida obsessivamente em sites de interconexão social como o Facebook e o MySpace. Nos últimos 100 anos, a mídia de massa vinha funcionando através de umas poucas empresas grandes, que basicamente coletavam o que eles consideravam as informações mais interessantes que impunham ao seu público. Agora, um número grande de indivíduos pode compartilhar informações do mesmo modo como só essas empresas grandes faziam antes. Garotos como Mark Zuckerberg, do Facebook, estão enfrentando os gigantes da indústria da mídia tradicional. Mas as sementes dessa rebelião foram plantadas há pouco mais de 10 anos. Mas hoje todos estamos um pouco apáticos em relação à rede. Não damos valor às grandes mudanças que ela causou na nossa vida diária, especialmente quando o assunto é como consumimos a mídia. Mas pare por um segundo e volte a, digamos, meados dos anos 90 e relembre como costumava ser. Lembre do processo incrivelmente chato para conseguir uma música nova ou até mesmo ouvir essa música nova. E do jeito que eu me lembro era mais ou menos assim. Primeiro você ouvia uma música de que gostava no rádio, talvez. Aí você tinha que sair de casa e procurar uma loja de discos. Você fuçava um pouco, encontrava a música que estava procurando e então percorria todo o caminho de volta para casa. Por fim, você voltava para a sua sala confortável com o seu novo e caro CD, comprado só por causa daquele single que você tinha gostado. Colocava no seu CD player, botava os pés para cima e começava a escutar. E era muito comum você descobrir que o resto do CD era um lixo total. Mas antigamente era assim que funcionava e não tinha mais o que fazer. Ou pelo menos era isso que a maioria de nós pensava. Mas escondidos nos dormitórios das faculdades e nos subúrbios dos Estados Unidos havia um pessoal que pensava diferente. Os nerds em questão eram caras como David Wickley, Justin Frankel, Cable Sasser e Steve Frank. Amantes de música que começaram a brincar com uma tecnologia obscura que uniu músicas aos PCs e à rede. Acho que a maioria das pessoas não estava pronta para a ideia de que música de verdade podia sair de seu computador e que elas podiam conhecer novas músicas através de seu computador e da internet. E a maioria dos computadores nem sequer vinha com alto-falantes. Era uma época empolgante porque era o início daquela revolução da música e dava para sentir que estava mudando, dava para sentir que algo grandioso ia acontecer. Eu tinha feito um software para tocar música que na verdade tinha baixa qualidade e um hardware feito em casa no colegial. Daí quando eu entrei para a faculdade, os MP3 já estavam meio que disponíveis. Daí eu comecei a brincar com isso e a qualidade até que era bem boa. Antigamente, os arquivos de música eram enormes e pesados, mas o MP3 forneceu um meio de comprimir dados em um pacote digital muito menor e, portanto, mais fácil de enviar e receber pela rede. Animados com as possibilidades oferecidas por isso, Frank, Sasser e Frankel, de 18 anos, criaram tocadores de mídia baixável, o Audion e o Winamp, aplicativos que permitiam aos usuários armazenar e tocar músicas na forma de MP3 em seu computador. Mas isso foi só o começo. Amantes de música e entusiastas da internet como David Wickley estavam empolgados com a ideia de distribuir e acessar músicas em MP3 online. Ainda calouro de ciência da comunicação em Stanford, Wickley lançou um site com informações sobre MP3, cheinho de músicas baixáveis. Umas 2 semanas depois que eu comecei, eu recebi um telefonema da segurança de rede de Stanford e eles me perguntaram: "Ei, o que está acontecendo? Mantemos uma lista de 10 a 20 servidores no campus que usam banda larga. E normalmente os computadores dos dormitórios não entram nessa lista, mas seu computador está no topo da lista e está usando cerca de 85% de toda a largura de banda da rede de Stanford. Ficamos curiosos. O que está acontecendo?" O que estava acontecendo eram as primeiras etapas de uma insurgência na internet que logo pegaria a antiga ordem do ramo musical totalmente de surpresa. Porque, em Los Angeles, executivos como Jay Sammet, da gravadora EMI, haviam garantido seu conforto fazendo as coisas da mesma maneira tecnofóbica que sempre haviam feito. MP3, áudio na rede, ripar, mixar, queimar.
A reação deles foi, sem chance. A indústria fonográfica como indústria, todas as gravadoras trabalhando juntas, bancaram um projeto chamado Madison, que era um teste com a IBM para pôr gravadores de CD nas casas das pessoas. Esse foi um teste feito em San Diego para ver se os consumidores comprariam, baixariam e gravariam música. E a conclusão desse teste caríssimo feito pela IBM e por essas grandes gravadoras foi que os consumidores nunca iriam querer fazer isso. Que revelação brilhante essa! E vale a pena lembrar, é claro, que 2 décadas antes, os gênios da IBM tinham decidido que o mercado mundial de PCs jamais superaria alguns milhares de unidades. E então, os dinossauros da indústria fonográfica estariam cometendo o mesmíssimo erro de novo. Em vez de, Deus nos livre, abraçar a rede, os figurões da indústria fonográfica adotaram uma postura de total e absoluta negação. Eles não permitiriam que qualquer material com registro de direitos autorais de seus artistas circulasse em qualquer lugar na rede. Mas como a indústria logo descobriria, como qualquer pai ou mãe acaba descobrindo, que os garotos norte-americanos não estavam nem aí se era permitido ou não. A ideia de que a música podia ser distribuída na rede libertada do jugo da indústria fonográfica estava para se popularizar de maneira absoluta, em meio a um frenesi de downloadings que acabaria por criar a base para serviços como o YouTube. E tudo isso graças a um garoto tímido de 18 anos de Boston, com uma ideia nova para um software, mas muito destruidora. A ideia dele se chamava Napster e o seu nome era Sean Fanning. Em 1999, Fanning estudava na Universidade Northeastern, em Boston. Ele gostava de tocar violão e, como seus amigos, surfava a rede em busca de músicas para baixar. O meu colega de quarto na faculdade curtia muito rap e baixava todo tipo de rap desconhecido. Ele chamava os amigos nos fins de semana, fazíamos festas e todos estavam interessados em ter acesso à música dele ou descobrir um jeito de conseguir músicas do mesmo jeito que ele. Mas ele dedicava tanto tempo à busca por músicas e era tão demorado que ele matava a aula para fazer isso. E se achava um site bom, ele matava um dia inteiro para conseguir baixar tudo o que queria. O que Fanning e seus amigos estavam descobrindo era que, embora fosse tecnicamente possível compartilhar e baixar as músicas um do outro, mesmo com MP3, era muito chato, interminável e nada confiável. E era preciso, inclusive, manjar um pouco de programação para fazer isso. Mas quantos garotos entendiam de programação? Isso deu a Sean Fanning uma grande ideia. Quer dizer, grande mesmo. Tão grande que sua repercussão continua ecoando por toda a internet e indústria do entretenimento. Eu me dei conta de que havia esse monte de gente com uma relação de músicas que interessavam também a outras pessoas e queriam compartilhá-las. E a maneira lógica de resolver isso e alguns dos problemas de confiabilidade era fazer algo baseado numa arquitetura ponto a ponto. Então, como funcionava esse sistema ponto a ponto? Bem, o Napster permitia que os seus usuários deixassem que os seus PCs conversassem e partilhassem coisas com os computadores de outros usuários. E isso significava que se alguém em algum lugar tivesse o MP3 da canção que você queria, bastava abrir o Napster, digitar o nome da canção e ela seria baixada no seu disco rígido direto do dele. O Napster foi criado por uma necessidade. Eu realmente queria usar o que eu estava construindo. E ele não estava sozinho. Porque Fanning, um garoto que sequer tinha idade legal para beber na maioria dos estados americanos, estava para provocar um fenômeno e causar uma das controvérsias mais debatidas na história da tecnologia.